Bom, então continuando aqui, antes de nós verificarmos o problema na execução aqui da aplicação Demo 5, vamos fazer o seguinte procedimento, tá? Eu já parei aqui o Tomcat e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o projeto. Vou executar aqui o comando para limpar o projeto, tá? Ele limpou o projeto, só que tem um detalhe. Como vocês podem perceber, nós fizemos aqui uma cópia dos jars que foram assinados para essa pasta web, né, páginas web, para dentro aqui da pasta web, ok? Só nós abrimos aqui na aba arquivos, nós temos aqui uma pasta web e temos aqui todos esses jars que foram assinados, que foram copiados ali durante a execução do projeto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vou criar uma nova target e vou chamar essa target no momento que eu executar a limpeza do projeto, ok? Então, quando eu chamar aqui essa opção de limpar o projeto, eu vou chamar também essa target para que eu possa excluir esses jars que foram incluídos aqui pelo script que nós definimos anteriormente, ok? Então vamos lá. Nós vamos utilizar para isso aqui a target -postclean, tá? Essa target ela é chamada depois de limpar no caso ali, os produtos build, né, os produtos que foram construídos. Na verdade, se nós analisarmos aqui na aba arquivos, vocês podem ver que a pasta build ela foi deletada, tá? Então, depois de deletar a pasta build, ele vai chamar aqui para a gente essa target -postclean, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, lá no final eu vou colar, só que agora o nome dessa target será -postclean. Não vai ser chamada nenhuma outra target. E nós vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos utilizar aqui a tarefa delete, tá? Vamos só pesquisar aqui para nós vermos quais são os parâmetros que nós precisamos utilizar nesta tarefa, ok? Nós temos aqui os atributos, aliás, nós temos aqui os parâmetros, temos aqui alguns exemplos. Eu vou utilizar esse exemplo aqui. Vamos lá. Vou colar. Tá? File set. Qual vai ser o diretório? É o web docbase-dir, que é a pasta web. Ok? Quais serão os arquivos que serão excluídos? Todos os arquivos com a extensão .jar. Tá? Se nós verificarmos aqui, todos os arquivos jar, nós podemos excluí-los, né? Que foram os arquivos que nós copiamos para cá e assinamos os mesmos. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui executar novamente a opção limpar. E agora sim, você pode perceber que esses arquivos já foram excluídos. Tá? Nós viermos aqui na aba arquivos, nós não temos mais esses arquivos jars. Ok? E aqui na saída, ele apenas ele indicou que executou o método clean, tá? Mas não informou os arquivos que foram excluídos. Tudo bem. Então, agora sim está finalizado aqui os procedimentos, as tarefas que serão executadas aqui no arquivo build.xml. Ok? Bom, em relação ao problema que nós visualizamos no vídeo anterior, no momento do login da aplicação, vamos agora analisá-lo. Tá? Aqui no arquivo JNLP, aliás, vamos iniciar a análise pela aplicação por essa classe Client Application, tá? Que é a classe principal do projeto, é a classe main, ok? Aqui na autenticação do usuário, no método que realiza a autenticação do usuário, tá? Nós temos aqui uma chamada para esse método getData da classe
client utils, ok? Eu vou aqui acessar esse método para nós verificarmos o que esse método realiza, tá? Então, primeiramente aqui, ele realiza alguns procedimentos de sincronização, tá? E logo depois, ele define aqui uma string cujo nome é servlet URL, tá? E essa string é definida através aqui do método getServerURL. Vamos acessar esse método. Esse método do getServerURL faz o seguinte: ele verifica se essa variável, se essa string é nula, tá? Se não for nula, se ela for diferente de nula, vai retornar a própria, ok? Caso contrário, ele vai realizar o seguinte procedimento: ele vai buscar uma propriedade do sistema cujo nome é server URL, ok? Vai definir o endereço aliás, o conteúdo dessa propriedade será definido nesta string e vai retornar esta string. Caso ocorra alguma exceção durante esse procedimento, será emitida aqui uma mensagem de erro, ok? Bom, e onde que é definida essa propriedade server URL? Então aqui, agora sim, nós vamos analisar aqui o demo5.jnlp, onde nós podemos verificar aqui a seguinte propriedade, tá? Nós temos aqui o atributo property, cujo nome é server URL, tá? E essa propriedade server URL vai ser definida como o contexto da aplicação /controller, tá? Então, por exemplo, se nossa aplicação aqui é o demo5, então o contexto vai ser definido como localhost 8084/demo5/controller, tá? E aqui no JNLP, essa propriedade vai definir a propriedade que o sistema aqui está buscando, tá? Então vamos fazer o seguinte: aqui no menu, na classe Client Application, na classe Main, vamos incluir aqui a seguinte chamada, tá? Eu vou imprimir no console o conteúdo dessa propriedade, ok? Eu vou incluir aqui aspas simples, tá? Que caso ela seja uma string vazia, nós possamos identificá-la. Aqui no caso é println, ok. E vou executar a aplicação, tá? Então eu vou limpar aqui o projeto, eu já havia limpado anteriormente, e executar a aplicação. Todos aqueles procedimentos de assinatura dos arquivos já serão realizados novamente, tá? Vamos aqui aguardar estes procedimentos. Está sendo finalizada aqui a assinatura dos arquivos JARs. Ok, ele iniciou o Tomcat e agora vai abrir para a gente o browser com o link do JNLP. Ok, eu vou acessar aqui este link, clicar em OK. Temos que aceitar aqui o risco, né, de rodar essa aplicação, já que nós estamos utilizando um certificado autoassinado. Vou realizar o login na aplicação, tá? Antes de realizar o login, vou fazer o seguinte: eu vou limpar aqui o console. Ok, aqui não temos nada, tá? Clicar em login. Apresentou um erro, não mostra a mensagem de erro. Vamos verificar se foi mostrado alguma coisa aqui do console do NetBeans, tá? Como já era esperado, não é mostrado nenhuma informação aqui no console do NetBeans. Por quê?
Porque as informações que são mostradas aqui no console do NetBeans são referentes à aplicação servidor, tá? E essa aplicação aqui, ela está rodando no cliente, na máquina do usuário, tá? Então, como é que nós podemos fazer para visualizar essa informação que foi impressa aqui no console? Bom, eu vou fechar aqui a aplicação, tá? E vou aqui no painel de controle, lá nas opções do Java. Eu vou aqui em avançado e aqui nós temos uma opção que é console Java. Eu vou selecionar aqui mostrar console. Aplicar, ok, e vou iniciar a aplicação novamente. Ok, eu vou aceitar. Agora vocês podem perceber que foi aberto aqui para a gente o console de acordo com a aplicação que está rodando aqui no usuário. Ok? E podemos perceber também o seguinte, foi imprimido aqui, aliás, foi impresso, tá? Desculpa, foi impresso o conteúdo null. Então significa que essa propriedade do sistema server URL não está sendo setada corretamente, ok? E como é que nós fazemos para resolver esse problema? Tá. Bom, existem algumas restrições de segurança, tá, em relação a essa versão do Java 7. Tá? A partir da versão 7.45, essas restrições de segurança elas foram implantadas no Java. Okay? E uma das restrições de segurança, além daquelas que nós visualizamos anteriormente, onde é mostrada aquela mensagem de alerta para o usuário, é em relação ao arquivo JNLP. Tá? E uma dessas restrições se refere a esse arquivo. Tá? Qual seria o procedimento correto? Você assinar também o arquivo JNLP. Tá? Se você assinar o arquivo JNLP, todas as propriedades, todas as definições dentro daquele arquivo JNLP serão consideradas como seguras. Tá? Só que também existe uma outra opção. Qual que é essa outra opção? Nas definições das propriedades, você incluir, né, no nome do parâmetro, no nome da propriedade, o prefixo JNLP. Tá? E é essa opção que nós vamos realizar aqui no sistema. Então vamos lá. Primeiramente eu vou parar aqui o Tomcat, já que nós teremos que alterar também a aplicação cliente. Depois nós vamos ver a alteração que nós teremos que realizar. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui nessa propriedade server URL, eu vou incluir a extensão, aliás, o prefixo JNLP. Tá? Então se você incluir esse prefixo nos seus atributos, nas suas propriedades aqui do sistema, o Java vai considerar que esse atributo, que essa propriedade é uma propriedade segura e vai setar na sua aplicação, ok? Caso o seu arquivo JNLP não esteja assinado, tá? Então aqui eu vou salvar, só que agora eu vou ter que realizar um outro procedimento. Então aqui, também na classe Client Application, eu vou fazer o seguinte: system.setProperty, no caso aqui será a propriedade server URL. Eu vou definir essa propriedade com o seguinte valor: system.getProperty jnlp.serverURL. Ok? Bom, então vamos rodar novamente a aplicação. Eu vou limpar o projeto. Ok. E executar novamente. Vamos visualizar a saída. Vão ser realizados novamente as tarefas de assinatura dos arquivos, das bibliotecas e do jar que faz parte da aplicação cliente. Tá? Vamos aguardar esses procedimentos.
Ok, abriu aqui para a gente o browser, vamos acessar a aplicação. Vou aceitar o risco que eu estou correndo, né, ao executar essa aplicação. Só que vocês podem perceber que novamente aqui essa propriedade foi informada como nulo, tá? Deixa eu só verificar aqui. Não, tudo bem, é que nós não modificamos, nós estamos imprimindo esta propriedade antes de definir a propriedade server URL, tá? Então vamos aqui realizar o login na aplicação. Admin. Ok, agora a aplicação funcionou, tá? Nós temos acesso então ao Demo 5, né? A aplicação que nós estávamos configurando para rodar a mesma, ok? Bom, se nós analisarmos aqui o console, tá, do Java aqui na parte da aplicação cliente, nós podemos perceber que também temos algumas mensagens de alerta, tá? Ele informa aqui que está faltando alguns atributos, né, no arquivo de manifest do JARS que estão sendo assinados, ok? Então está faltando aqui o application name, tá? E também o atributo permissions, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos incluir essas informações também na assinatura dos arquivos JARS, ok? Isso aí nós vamos fazer no próximo vídeo.